Salve família, tá começando o novo Criative-se. Você tá no canal Eleve, tá nas plataformas de áudio acompanhando a gente. E a gente vai falar aqui sempre uma história que inspira, sempre uma forma de você desenvolver a sua própria jornada, encontrando as suas ideias, encontrando a manifestação do Criador aonde você está. E hoje eu tô aqui com essa fera brabíssima, tô aqui com José Caleia. Ele é casado com Elsa, ele é pai da Eloá, ele é um arquiteto urbanista, ele já fez seu doutorado na Universidade da Pensilvânia, que é Ivy League, ali classificada a 4ª melhor universidade do mundo. A gente vai chegar lá, mas esse cara já foi mentoreado, já teve aula até com Biden. Ele tem foto com Biden. Você vai saber que ao longo da história fica conectado para você não perder nada. E hoje ele está já no seu pós-doc no ITA. Mas alguém que está também extremamente ativo na igreja, está sempre aqui envolvido, liderando, aconselhando e dando a sua rica contribuição no reino. Também já trabalhou como missionário, já teve essa experiência no seu país. Ele nasceu na Angola, está no Brasil há alguns anos e a gente vai conversar aqui. Tudo bem, Caleia? Prazer, pastor. Muito prazer, muito bom estar aqui. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazerzão compartilhar ali um pouco nossas histórias com vocês, com a galera. Vai ser um show. Show! E uma das atuações do Caleia hoje é que ele é líder do Eleve A3, que é um ambiente de jovens namorados e recém-casados do Eleve, e está fazendo um grande trabalho. Obrigado, pastor. Um ambiente muito bacana, né? Muito interessante. Uma nova fase para mim, para minha família, mas principalmente para a nossa juventude também, né? Namorados, casados e noivos. É um ambiente de muito crescimento, né? Novo, assim, que quando a pessoa está a namorar e se encontra, às vezes, com certos desafios, é ali que a gente desenrola, né? Todas as complexidades da vida a dois, né? Então está sendo muito bom. Que legal. E é bem importante a gente lembrar também que o A3 surgiu naquele contexto, né? Que quando aquele cara começa a namorar no ambiente de juventude, ele some da juventude. Não é? Às vezes ele volta se ele termina o namoro. Né? Volta com depressão, volta no fundo do poço, né? Precisa, pede ajuda, se envolve com a galera para conhecer outra pessoa, para começar a namorar de novo, para sumir de novo. Sim. E aí, às vezes, também volta depois com problema no casamento. E o A3 é um ambiente para a gente influenciar a formação da família. Exato. Então, ele encontra um ambiente onde ele tem outras pessoas vivendo a mesma fase. Às vezes, o cara não quer muito, né? Mas a menina fala assim, se você não for, eu termino com você. Daí o cara vai. Não, esse foi o meu exemplo, né? Eu não queria muito. Eu estava no ambiente, queria ficar ali com os machos. A mulher falou, não, isso aqui não é ambiente mais para você. O homem demora muito para crescer, né? Então, quer ficar isso, ainda né? Tem isso. E aí a mulher tem que ficar em cima, olha. Quer gastar com videogame, né? Coringão, entendeu? Aí, graças a Deus que nós temos um ambiente, esse Eleve A3 é um ambiente muito bem estruturado hoje. Né? E anteriormente nós não tínhamos isso. De fato, os jovens sumiam mesmo. Começa a namorar, sumiu. Mas hoje é um ambiente muito bem estruturado, que ele apoia, recebe, impulsiona e prepara os jovens, né, que estão nesta fase. Então não tem como o cara ficar moscando de novo, entendeu? É muito legal. E Só não cresce quem quer na nossa igreja, né? Só não cresce quem não quer. Como eu... Às vezes sai, né? Só não cresce quem não quer. E me diz uma coisa. A gente vai chegar lá um pouco mais na 3 de novo, mas você se tornou uma referência de homem, de pai, né? A Elsa pegou tanto no seu pé que você se tornou essa referência hoje para muitos homens, para muitos maridos, para muitos líderes. Mas, assim, tem uma trajetória aí, né? Você viveu o contexto de guerra civil, e você veio da Angola para o Brasil. Como é que foi essa história? Bom, às vezes tem a tendência, né? E às vezes me é solicitado que eu tenha uma postura assim de falar do mérito, entendeu? E eu às vezes tenho dificuldades com isso, porque quando eu olho para a minha história, eu vejo 2 coisas: graça e milagre. Tá? Porque eu não consigo, assim, muita gente às vezes fala, pô, seu cara, você fez isso, você alcançou tal coisa. E de fato, lutei muito e tudo mais, passei por muitas, mas eu não consigo, só consigo ver graça e milagre. Porque eu sou um cara que nasceu em Angola, no contexto da guerra, né? Onde
Depois de sairmos da guerra, né, de colonização, aí veio a guerra civil, eu não conhecia outra coisa a não ser a guerra, fome, miséria, atrocidades, que não tem como eu contar para vocês, nunca vão entender, não tem como. E foi ali que eu cresci. Eu perdi os pais cedo, a mãe cedo, com 12, 13 anos. A partir dali eu morei sozinho, né? Perdi o pai, família. E mesmo assim era aquele menino que tinha sonhos. Mas os sonhos foram mortos já ao longo do tempo. Eu tinha sonho de ser um piloto de caça, talvez por causa da guerra. Eu tinha sonho de ser um engenheiro de petróleos, mas eu não podia porque nem tinha como, sabe? Eu tinha vários sonhos que foram sendo mortos ao longo do tempo. E depois que a guerra acabou, aí há uns 14 ou 20 anos quase, a guerra acabou, eu comecei a chamar os sonhos de volta em meu coração. Mas sabe que os sonhos só voltaram depois que eu me converti, né? Porque eu era um rapaz bem triste. Triste no sentido ruim mesmo. Né? Que eu andava com arma, eu me drogava, batia as pessoas. Fiz muita coisa ruim, muita. E, assim, só depois que eu me converti, os sonhos voltaram. Era um menino que não tinha nenhum tipo de experiência. É interessante essa relação, né? Que quando você não tem sonho, quando você não está com esperança, você se torna tão inconsequente, né? Você não está nem aí com o que vai dar na sua vida, se você vai afetar alguém, vai ferir, ou se você vai se ferir. Aí você fala, quando eu tive essa trajetória ruim e até que os sonhos voltaram. Porque quando você vive num contexto de tamanha turbulência, que você fica completamente ofuscado. Você é um sobrevivente. Então, tudo que vier a mais de bom é lucro. Então, você está acostumado com a vida atrapalhada, a vida confusa. E isso, para ti, basta. Então, não importa. Você não quer saber das consequências. Não importa o que venha, você vai enfrentar. Então, eu andava com arma, disparava, ameaçava as pessoas, fazia tudo sem pensar no amanhã ou naquilo que eu era ou que poderia me tornar. Então, isso foi me prejudicando. E só mudou, de fato, no momento em que eu comecei a ser confrontado. No momento em que eu encontrei-me com Jesus. E aí, novos sentidos... Nasce sonhos, nasce esperança, nasce novo sentido da vida. Não tenha dúvida. Se você se encontra com Jesus, tem que nascer ou renascer sonhos que... Aí vem o confronto. Eu imagino que antes deveria ter algum tipo de confronto também, as pessoas que falavam algo com você, mas agora o confronto estava no contexto que tinha um impacto na sua vida, né? Porque agora é um confronto diferente que vem para desafiar o sentido da sua vida. Antes o que vinha era mais o confronto junto com a acusação, porque, por exemplo, a fama que eu tinha era que eu não ia ser nada, eu ia ser assassino, eu era... Todas aquelas palavras que eu conheci da vizinhança. O bairro todo dizia isso, que o Zezão, né, na verdade chamavam de Pilas, eram outros nomes, eu tive vários nomes, ele ia ser assassino. Isso eu ouvi a minha vida inteira. E depois que eu conheço a Jesus, eu começo a ouvir que eu era um filho de Deus, que Deus me amava. E aí tinha um sonho que estava construído para mim, para eu alcançar. Então a pergunta é, que sonho é esse que Deus tem para mim? Depois de tudo que eu já perdi. Eu perdi pai, mãe, família, guerra, fome, e ainda Deus tem sonho, não pode ter um sonho para mim. E o desafio, então, se torna você encontrar este sonho. E este sonho você só encontra no momento que a sua relação com Jesus começa a se aprofundar e ele começa a se revelar aos poucos. E aí vêm os processos. E passo a passo, ele vai se revelando a você e caminhos e portas vão se abrindo. E você tem que percorrer, né, pelas portas. Esse é outro ponto. Porque não foi assim, encontrei Jesus e tudo ficou uma maravilha, mudou. Depois que eu me converti, por 3 vezes eu tentei me matar. Depois, eu já era crente, ia para a igreja ficava a mais de 8 quilômetros de onde eu morava sozinho, então tinha muitas crises. Imagina um menino que cresceu todo desregulado, emocionalmente estrangulado, sem referência, não tive uma boa referência de paternidade, tinha muitas falhas de paternidade, caráter, e aí eu me converti, agora sou um crente, agora tem um processo. Aí eu começo a me confrontar com as minhas dores emocionais, e eu não sei lidar com elas. Então, de noite, eu tinha uma AK-47 na minha casa, sempre que ficava debaixo da minha cama.
E aí, quando dava aquelas emoções todas, eu pegava, escrevia uma carta, colocava a música do Mike W. Smith na cassete. Cassete. Meu Deus. Eu tenho uma do céu. gravação até hoje ainda, está em casa como recordação de quando eu queria me matar, tá ali. Aí eu colocava tocando, eu ia buscar a arma, escrevia e eu pegava, bom, agora vou me matar. 3 vezes eu tentei fazer isso. Aí eu colocava o cano, sentia aquele frio do ferro do cano. Aí eu falava, não, isso aqui vai doer. Não me mato mais. Eu vou me matar amanhã. Aí eu guardava a arma e não me matava. Já era crente. E eu tinha que me confrontar com essa realidade toda até ir crescendo aos poucos, Deus me trazendo experiências para eu me reencontrar com Ele. E era uma história, como você disse, muito conturbada, né? Uma vez eu vi você relatando sobre a perda da sua mãe, né? Que como foi uma experiência devastadora, trágica, né? Ela saiu para buscar alimento para vocês e estava doente e não voltou. Você não sabe onde ela está enterrada. E toda essa história que vai se acumulando, todo esse contexto de guerra, de críticas e bullying da galera ao redor. E aí você se encontra com Jesus. E eu vejo assim, muita gente que romantiza demais o processo de conversão, ou é tão triunfalista, né? Agora não tem mais batalha espiritual, porque o demônio não pode entrar na vida de quem tem Jesus, então não tem mais batalha espiritual, porque Jesus já venceu tudo, né? Quase que o céu já é aqui, né? E aí não tem transformação da alma, não demoniza qualquer tipo de ingestão de remédio, de tratamento, que são ferramentas importantes do processo. E é tão lindo ao mesmo tempo ver como você passou pela dor, né, quando estava longe de Jesus, depois você a encarou, você teve os seus processos, mas Deus te sustentou, te conduziu, e você não ter nenhum problema também para falar dessa trajetória. Não. Porque, assim, realmente precisei passar pelos processos. Sem esses processos... E eu passo até hoje ainda. O meu, hoje você falou, eu sou 30 semanas, né? 30 semanas o tempo todo. E um estilo de vida onde nós vivemos uma transformação diária. Sim, porque teve coisas que, inclusive, elas só foram curadas no Brasil. Eu vim no Brasil, já era jovem. E aí vivia aquele tempo todo com aquelas feridas, crente, cantando e fazendo coisas lá como crente, e eu não estava sabendo lidar com uma série de questões que só foram reencontradas no Brasil quando alguém despertou isso, né? Aqui na nossa igreja nós temos o 30 Semanas, várias ferramentas para você se reencontrar, e aqui foram curadas. Então eu estou cada dia buscando essa melhoria, apesar de ser crente e orar e tudo mais, eu tenho que ficar ligado com isso, entendeu? E você falou da minha mãe agora, né? É interessante que a minha mãe, ela é da minha história a parte mais crucial, é a chave quase de tudo que foi me acontecendo. Eu estou escrevendo agora um livro, daqui a pouco termina, e quando você for ler, você vai ver que ela é praticamente o ponto central da minha história. Porque eu sou o caçula, e eu era muito ligado à mãe, menos ao pai. Com o pai era sempre um fight. O pai me batia muito, e nossos pais são bem autoritários, né? Nunca conheci a palavra eu te amo, né? Então eu era muito ligado à mãe, saía com a mãe, aprendi a fazer tudo com a mãe. E quando a minha mãe morre, isso foi para mim como uma traição, né? Porque eu ia a todo lugar com a minha mãe. Eu me lembro que eu estava uma vez com a minha mãe, e estávamos andando assim no caminho e tal, terra, e eu bati o meu dedão do pé, e quebrou, e começou a sangrar muito. E não tinha hospital onde estávamos indo, e não tinha o que fazer, eu estava sangrando muito. Minha mãe me colocou nas costas, correndo comigo para ver se encontrava ajuda, e não achou. Aí chegou num canto lá na mata, assim, na mata não, na beira do caminho. Sabe o que minha mãe fez? A minha mãe urinou na minha ferida, e depois pisou com a lama do chão e curou a minha ferida naquele dia. É uma imagem que ficou na minha mente, que ela precisava fazer alguma coisa, e o que ela fez? Ela urinou e fez. E me lembrou até aquela história de Jesus, sabe, cuspindo na lama e fazendo com o cego e tal. E ela me curando, porque não tinha recurso, não tinha caminho, não tinha lugar. E ela foi cuidando por tudo, cuidando
da gente. E quando ela morreu, foi a mesma coisa. Ela tinha saído, era o tempo de fome, nós chamamos do tempo do cativeiro. Durou dois anos, nada entrava na cidade e nada saía. Ou seja, nós comíamos farelo. Os nossos dentes eram tudo escuro, não tinha comida, porque a cidade ficou sitiada. Às vezes, os aviões da Cruz Vermelha vinham e lançavam paraquedas com comida, só que às vezes caía do lado dos militares. Aí era aquele tiroteio todo. Imagina que eu tinha aí, sei lá, uns 12 anos, 13 anos, eu já carreguei 2 sacos de 25 quilos aqui nas costas. Eu era só um menino. Eu ia ir roubando lá na loja para alimentar. E nesse tempo, depois que a comida acabou toda, minha mãe saiu para buscar, para trocar nossas roupas, que nós morávamos na cidade, então levavam nossas roupas para a aldeia para trocar com batata doce, esse tipo de comida assim, sabe? E ela já fez uns 70 quilômetros a pé. Voltou, não descansou. Só de pensar em nós, olhou para mim, eu falei, mãe, não vai. Mãe, fica, eu estou com saudade, eu quero te ver. Mãe, você já não estava. Ela falou, não, precisamos de comida. Se você ficar, filho, vocês podem morrer de fome. Eu falei, mãe, não vai. Eu comecei a chorar e dormi na sala para controlar a porta da sala para ela não ir embora. E aí ela saiu, acordou mais cedo, umas 4 da manhã, saiu. Eu acordei umas 6 da manhã procurando pela mãe. A mãe já tinha ido embora. E elas viajavam a pé mais de 90 quilômetros. A pé, daqui a São Paulo. Pela mata e tal. E às vezes descalço. E um homem, né, um homem descalço, forte, aquele negão assim, escuro, levava lá o como é que chama? Carro de mão feito de madeira, né? Troncos. E aí onde levavam a comida. E esse homem foi junto com a minha mãe. E era caminhada. E eu fui atrás da minha mãe. Cadê a mãe? Chorando. Cadê a mãe? Mas a mãe já tinha ido embora. Foi a última vez. Na verdade, eu não lembro como eu lhe vi, porque eu falei com ela dia antes. E depois ela saiu e nem me despediu. E no caminho, ela, né, já estava doente, na verdade, ela não quis falar. E ela morreu no caminho. E foi carregada nesse carro de madeira com esse moço na beira do caminho para procurar algum hospital. Mas não sabíamos que não tinha hospital, né? E aí ela foi enterrada na beira do caminho. Na verdade, ficou primeiro alguns dias molhada com chuva ali na mata e depois que a minha irmã conseguiu achar ela, porque ela foi atrás, e aí enterraram ela em algum lugar que até hoje eu não sei. Nós nem fizemos a exumação, nem sabemos mais onde ela está. E eu fiquei com aquilo. Aí todo mundo achou que eu ia morrer, porque eu era o caçula e muito ligado, eu tinha uma ligação muito forte com a minha mãe. E para mim aquilo foi uma traição grande, porque eu nunca pensei que minha mãe fosse morrer. E quando eu tinha 5 anos, nasceu a primeira neta dela. Então a neta tomou o meu lugar. E ela começou a cuidar da neta em vez de cuidar de mim. Quando a neta vai para a casa da mãe dela, aí eu falei, agora eu vou ter a mãe. Isso é que a mãe morre. Isso gerou um vazio em mim profundo. Até para me relacionar com as mulheres, eu ia me relacionar com esses vazios, com esses medos, com essas... Então eu ficava sempre, a mulher... Sensação de que você ia perder. Ia ser abandonado de novo. Então eu jogava muito. A menina tinha que me amar primeiro, mas eu não vou amar, ela vai que depois ela... Eu tive muito isso. Isso desenhou tudo a minha personalidade durante um bom tempo. Teve que ser desconstruído e reconstruído novamente. Então não foi um processo muito fácil. Imagino, meu Deus. É uma experiência que é legal. Legal o que Jesus faz, né? Como ele é especialista em transformar tragédias. Sim. Em crescimento, em tantas outras coisas. É claro que tem tanta dor, né? Tem coisa que a gente vai ter que chegar no céu, né? Para entender, para ver de outra perspectiva. Sim. E hoje podemos sermos confortados, consolados e crescer nas piores tribulações. Mas por que eu falei que tem a ver muito com graça e esse milagre? Porque eu pergunto assim, por exemplo, às pessoas, quem foi que colocou de novo o sonho no meu coração quando muitos dos meus amigos morreram ou não chegaram aonde eu cheguei? Quem fez com que eu tivesse a capacidade, a coragem, a persistência de percorrer os caminhos
e chegar até aqui na sua sala, estar falando com o pastor Marcos Madaleno a partir daqui do Brasil? Quem fez com que esses caminhos acontecessem? Porque na altura que eu saí de Angola, só filhos de políticos, generais e caras que tivessem influência podiam sair de lá, podiam viajar. Eu não tinha como nem por que viajar. Eu pedi bolsa para todos. Eu dormi na rua para conseguir bolsa de estudo para vir ao Brasil estudar. Eu não consegui uma bolsa de estudo. Eu estudei no Brasil, depois que eu fui falar com o reitor, fazendo confusão no Univap, ameaçando as pessoas com faca. Meu Deus do céu, conta essa história. Como é que você saiu da Angola? Como que você chega no Brasil? Como é que essas conexões acontecem? Tá, rapidamente. Depois que eu me converti, eu conheci ali missionários, né, brasileiros, alemães e brasileiros. Trabalhei com os alemães um tempo, mas os brasileiros estavam ali. Aí tinha uma missionária muito conhecida, a Nauzira Nascimento, que está ali em São Paulo, e foi ela quem me discipulou. Projeto Radical África. Isso. Na verdade, toda vez que eu ouvia ela pregar, eu entregava minha vida para missões de novo, para Jesus de novo. É verdade. Queria deixar tudo e ir para a África. É verdade. Todo jovem que ouve a pregação dela é daquele jeito. Impactante, profundo. Ela é demais. Os radicais... Você conheceu ela lá? Eu sou o primeiro radical. Olha só. O projeto radical nasce com a gente, que na verdade chamava Rebelados. Era um grupo de jovens lá. Ela era da minha igreja, da igreja que eu me converti, primeira igreja batista, da cidade de Uambo. E aí, ela era minha professora de escola bíblica. Então, ela começou a discipular a minha irmã já há mais tempo, e começou a discipular um grupo de jovens. E dentre esses, eu era um deles. Uau. E ela fundou o seminário. Eu fico viajando aqui assim, qual é o impacto de um trabalho numa igreja, trabalho com juventude, o discipulado. A gente discipula, os meninos são tudo cabeça dura, você fala, isso aqui não vai dar em nada. Estão fazendo tudo de novo. Mas você é resultado do investimento também de uma missionária que estava lá, que discipulou. Quantas pessoas foram abençoadas pelo Radical África e por meio do Radical África também, né? Projeto Radical, na verdade. Projeto Radical, fez muito. Eu não estaria assim, eu posso dizer, não seria hoje quem sou, até em termos cristãos, assim, sabe? Se não fosse pela Nauzira. Nauzira me discipulou durante muitos anos. Eu chamo ela de mãe, né? Porque eu lembro que eu estava bem doente, ela que cuidava de mim, eu tinha gastrite crônica e eu tinha que tomar leite, e não tinha leite na cidade. Então ela conseguiu comprar uma lata de leite e guardava no escritório dela. Só o Caleia, que era o Zezito, poderia ir lá e tomar o leite. Ela ficava controlando e cuidando de mim, assim, né? Mas ela também puxava a orelha. Foi uma mãe reparadora, né? E você tinha problema com essa figura feminina na sua vida, né? Que você perdeu, se sentiu traído, depois você se sentiu desamparado. E aí chega ela. E aí chega ela ali que discipula, que cuida. Deus como Deus faz, né? Essa é a pergunta, né? Como eu podia me encontrar, qual é a possibilidade de me encontrar com ela. Mas, enfim, conheci a Nauzira me discipulou, eu estava na igreja, foi bacana. Ela tinha prometido que ela me levaria ao Brasil, mas não aconteceu. Ela veio depois, saiu de Angola, não aconteceu. Só que eu já tinha sonho de vir ao Brasil há muito tempo. Eu mentia há muito tempo, e mentia mesmo, né? Para os meus amigos que eu era brasileiro. Isso antes ainda de ser convertido. Eu falava, quando eu era mais jovem, eu falava, olha, eu nasci no avião, eu sou brasileiro. Então eu comecei a crescer com isso, dizendo que eu era brasileiro, bem antes de ser crente e tal. Aí quando eu me converto e tal, eu disse, cara, os meus sonhos começam a voltar. Eu estava na marcenaria, primeiro estudei agronomia, depois estava na marcenaria. A marcenaria me fez renascer o sonho de ser arquiteto. Eu disse, eu quero ser arquiteto. Onde é que eu vou ser? Eu vou para a Alemanha, porque os missionários estavam ali me influenciando, né? Eu vou para a Alemanha. Só que estava mais difícil. E depois eu faço uma viagem para o Brasil, aqui em 2005. Ali eu venho para tratar gastrite e faço um vestibular na Univap. Assim, num domingo eu estava passando, vi o cartaz, olha, vestibular. Aí eu estava andando com uma amiga que ela disse, vai lá fazer. Eu disse, mas eu nem vim para isso. Não, vai lá, tenta. Eu disse, mas eu nem sou daqui, nem sei como é que é feito o exame. Vai lá. Eu tentei, aprovei nesse exame em 3º lugar na universidade. Aí voltei frustrado, porque eu não podia estudar, não podia ficar. E era o sonho, era o curso que eu queria fazer. Aí voltei para lá e lutei. Eu trabalhava no banco, né? Aí fui para o banco, olha, me ajudem. Se eu for, eu preciso reconstruir esse país. E não tem arquiteto. Não tinha nenhum arquiteto. Era a cidade de 2 milhões de pessoas. Não tinha um arquiteto. Tinha um brasileiro que estava fazendo uma boa grana lá. E mais ninguém.
Aí eu disse, olha, eu quero ir e tal, e nada, não consegui bolsa. Eu tinha muitos amigos missionários que falaram, Caleia, se você tem um sonho, vai atrás, vende as suas coisas e tal, vai atrás. Eu peguei, comecei a vender minhas coisas e despedi do trabalho, peguei na minha mochila, disse, eu vou embora. Peguei na minha casa, que tinha casa lá, né? Deixei os missionários, eu disse, olha, cuidem da casa, eu vou embora. Mas aí eu já estava namorando com a Elsa, né? A Elsa disse, olha, se você for, acabou. Eu disse, tá bom, cadê minha mochila? Aí peguei na mochila, deixei ela e vim para o Brasil para estudar. Aí cheguei aqui e comecei a estudar na Univap. Teve um casal amigo que me acolheram aqui. Né? Aí me acolheram e tal, e morei lá quase 2 anos com eles, que também são casais de missionários que estiveram em Angola, então conheciam, e eu comecei a estudar. Aí eu tinha um dinheiro que eu tinha juntado, né? Eu consegui pagar, porque eu estudei numa universidade particular aqui. Aí fiquei estudando, só que depois acabou o dinheiro. E eu não tinha dinheiro nem documentos. E arquitetura é um curso caro. Caro. É quase o mesmo valor de advocacia, medicina. Então é caro. Aí eles me expulsaram da universidade, pastor. Falaram, você não tem documento, não tem dinheiro, cara, tá fora da universidade. Eu disse, eu atravessei um continente, só para vocês saberem, tá? Não sei se vocês sabem, mas eu atravessei um continente para estudar. Só vim para estudar, não vim aqui para tirar nada de vocês. Aí eu fui falar com o reitor, ninguém falava com o reitor, ninguém fala com o reitor, ninguém. Aí eu fui lá na moça, a moça disse, olha, você tem que marcar, fazer não sei o quê, não sei o quê. Mas eu era meio doido ainda, eu estava vindo ainda com umas coisas. Eu fiquei muito bom, pastor. Você não tem ideia de como... Eu andava com farda, você lembrar um pouco, andava com faca, essas coisas. Às vezes andava de cowboy. Todo mundo me achava bem estranho assim, mas eu era ainda meio doido, sabe? Aí eu fui falar, eu entrei à revelia na sala do reitor. E o reitor ficou me olhando assim, quem é esse menino? Eu falei para ele não entrar e tal. Mas, tá bom, o que foi? Eu falei, olha, meu nome é Caleia e tal, eu estou aqui, eu atravessei um oceano, eu só quero estudar. Me deixa estudar, me dá um trabalho qualquer, eu lavo a louça da universidade, faço alguma coisa, me dá um estágio. Eu só quero estudar, não tenho como pagar, eu estou aqui sozinho, não tenho família, não tenho nada, não posso trabalhar porque a lei não permite, não tenho estágio. Me ajuda. Aí ele falou no telefone, esse menino é doido, não sei o que, quem é ele? eu ouvindo ele falando, né? Tá bom, vou mandar ele para a secretaria. Aí eu fui para a secretaria e a minha história começou. De semestre a semestre, uma luta para conseguir uma bolsa para estudar. Semestre. E você conseguiu, quando você entrou nessa sala, com o reitor, voltou para a secretaria e eles permitiram? Permitiram. Aí era toda uma luta, né? Cada semestre eu tinha que ir lá, olha, tem uma bolsa. Aí me deram um estágio, comecei a trabalhar na universidade. Eu comia na universidade, tinha o vale transporte, e foi assim a luta. E vivendo, estava morando de graça, depois comecei a morar sozinho numa república. E você era dedicado, frequente nas aulas, ia bem nas provas. Eu era bom aluno. Porque eles devem ter olhado isso também, né? Eu sou um dos alunos... Não adianta invadir a sala do reitor, né? Sim, sou um dos alunos mais famosos da Univap, viu? Se você chegar lá e perguntar o Caleia, passou na secretaria, eles vão falar, o Caleia, era doido, mas era bom aluno. Era doido, mas era bom aluno. Era bom não é só um cara que tem coragem de invadir a sala do reitor. Não, porque aí tinha que mostrar para que você veio, né? Então não foi fácil, porque eu estava estudando com meninos que estavam... Eu já tinha abandonado uma faculdade, porque quando eu saí de Angola, eu estava na faculdade de agronomia. Então eu abandonei tudo. E eu estava estudando com os meninos que estavam com 18 aninhos, saindo da faculdade. Aí eu não lidava bem com aquela coisa os meninos falavam alto na sala, faziam barulho. E eu batia na mesa e mandava calar todo mundo. Cala a boca, não fazem barulho, isso nem respeito com o professor. Porque era a cultura, né, autoritária que eu cresci. E era um absurdo para mim. Era um absurdo. Ver que os alunos, aquele barulho. E eu ficava, não é possível que o professor não faz nada. Não pode falar com o professor. Eu não falo nos meus professores. Ô, Marcos, eu não consigo te chamar de Marcos, por exemplo. Ainda isso é uma coisa que eu tenho que vencer. Eu não consigo. Para mim é pastor Marcos. Então, para mim era assim, professor, sim, professor. E quando os alunos faziam aquilo, eu tive que... E aí eles ficaram quietos. O Caleia tá na aula, todo mundo ficava quieto. Porque esse menino é meio louco, entendeu? Mas ali você se formou. Me formei. Semestre a semestre, estágio a estágio. Tornei um arquiteto, fiz o grande discurso lá da Você final. Foi o orador da turma? Fui o orador principal da toda. Olha só. Um discurso lindo. Eles não sabiam, né? Que eu já era se emocionou, crente, chorou, te jogou pra cima. Foi. Não, literalmente, foi. Aí fiz o discurso, me formei e pregou para todo mundo. Preguei mesmo. Que a gente veio da escola bíblica. Primeiro né? Então, era doido, depois pregava. E aí eu me formei.
depois os professores me convidaram para fazer o mestrado. Olha, aplica para fazer o mestrado. Apliquei umas 2 ou 3 vezes, reprovei, não consegui passar no mestrado. Mesmo assim, eu apliquei de novo. E nesse meio tempo, eu me lembro, você fazia de tudo, né? Fazia de tudo. Fazia bicos de reforma, de construção, de pintura, e lutando ali para sobreviver. Algumas pessoas também te abraçavam, investiam em você, faziam doações. Sim. Você ia para Angola, eu me lembro que eu tinha sempre a editora Inspire, a galera não conhece a história, né? Sim. Quem vê um livro pronto, vê lá o Ministério com Jovens, quase 20 mil cópias vendidas e tal, não sabe da história. Eu lembro do livro Minha Vida no Cinema, que era assim, a editora nos dava uma pequena porcentagem da impressão. Sim. Né? E era uma forma de recompensar o autor, e era isso. Yeah. E aí eu me lembro que você um dia bateu na porta e falou, você não consegue um jeito de ter alguns livros para mim? Eu peguei e perguntei, mas o que você vai fazer? Não, eu vou para Angola, eu prego lá, eu vendo os livros, e aí com isso eu pago a minha passagem. Eu falei, você vai ver sua família? Não, você vai ver seu país. E eu preciso voltar para continuar com a documentação legal. Eu não tenho o valor da passagem. Eu falei, não, então eu vou te dar os livros, né? Foi. E aí eu pegava aquele livro que eu recebia, que era assim uma porcentagem meio que como uma recompensa para o autor, e eu entregava para você. E você falava, olha, né, acabou tudo e tal. Eu fiz até um vídeo para demonstrar esse é que assim, você não tem a noção de quanta diferença faz. Sabe, quando vocês enviam. Que eu ia para São Paulo buscar fios de violão e não sei o quê. Chegava aqui, pegava umas coisas e vocês me davam os livros. Quando eu chegava lá, o livro, Minha Vida Não é Cinema. Depois, a segunda viagem, eu voltei de novo, lembra? Vocês me deram o livro do Paternidade Bem Resolvida, num outro tempo também. Aí eu tenho que ver que mudança, porque o povo angolano ele consome muita cultura e literatura brasileira. Muita, né? Então, quando... Na área cristã... Não é só a novela brasileira, né? Quando a gente não é tem só, infelizmente, né? Mas eles consomem muito o material brasileiro. Então, aquele livro lá foi revolucionário, porque eu lidava muito com os jovens conheciam. Então, quando eu levei, aquilo lá se tornou um instrumento de estudo, inclusive, né? Então, foi muito, muito bacana. Eu tinha que fazer esses movimentos para ir me... recompondo ali as finanças e tal, e foi bacana, né? E tem uma coisa que não se pode esquecer, ninguém cresce sozinho, né? Ninguém. Você não chega a nenhum lugar. Você tem que imaginar, em todo esse processo, quantas pessoas passaram pela minha vida ou semearam assim na minha vida, me abraçaram. Né? Começaram aqui pela igreja. Desde que eu cheguei, que eu sou dessa igreja. Eu sempre fui Nunca aqui. foi de outra? Não, nunca fui aqui de no outra. Brasil? Não. Já visitei um monte de igrejas, mas minha igreja sempre foi aqui. Aí você tatuado no coração aí. Não tem como, né? Eu entendo bem isso. Então, sempre foi aqui. Aí pode imaginar. Mesmo com os tocos, puxão de orelha, confronto. Tudo. Eu fico assim olhando. Tinha hora que a gente mandava você pra galera do jiu-jitsu lá pra resolver. Não, mas você dá aula de boxe aqui, né? Eu dou aula de boxe aqui. 10 anos, Ministério de Boxe. Sensacional. E foi também bem frutífero, né? Nesse tempo. Foi muito, muito Lembro bacana. de muitos batismos com a galera de luva de boxe, né? Que, simbolizando que foi ganho para Jesus ali, né? E foi isso. Mas assim, resumindo, cheguei no Brasil... O MP, que é o líder dos esportes, está aqui, ó, na produção. Pode confirmar cada história. Ele sabe. Ele sabe, né? Ele seguiu perfeitamente. Mas hoje estamos aqui... eu não parei de estudar, né? Depois que eu me formei, eu ainda voltei para Angola para apresentar os meus estudos. E você tinha que se casar ainda, né? Conta aí, você volta, você termina, e você não falou como é que você entrou no mestrado ainda, né? Então, aí eu não entrei no mestrado ainda, eu tinha namorada em Angola. Mas essa namorada, ela me deixava quase de semana em semana. Ou seja, eu fiquei 5 anos. Então, teve anos que eu fiquei a gente ficou realmente separados. Tipo, eu deixei ela lá, e aí, quando acontecia alguma coisa, ela já me deixava. Era assim, eu nunca sabia quando eu tinha namorada, quando eu não tinha namorada. Aí ficamos 1 ano separados, eu falei, quer saber, agora já era. Eu vou arranjar uma branquinha aqui e você vai morrer de inveja. E acabou, e não sei o quê. E eu comecei, eu discutindo com ela, né? Eu falando. Ela falou, pode ficar aí, não me interessa. Fica lá com essas suas brasileirinhas, não sei o quê.
Cara, minha mulher era muito doida, meu. Aquela mulher, meu, foi demais. Mas chegou uma altura que eu disse, olha, quer saber? Eu vou me casar. E como estava separado, eu realmente queria acabar com essa história. Namoro à distância, cara, namorei, eram 5 anos. Eu disse, não, quer saber? Eu vou me casar aqui, acabou, chega, olha, fica na sua vida aí, eu também estou aqui de boa, aí é nóis. Mas não deu certo. Não deu. E aí comecei a avaliar. Disse, tinha uma conexão profunda, tinha uma história de Deus aí, né? Eu disse, entre vocês. Aí eu peguei, liguei para ela, eu disse, olha, tô vindo aí para casar. E aí ela começou a brigar comigo. Eu falei, eu queria casar, e ela ficou brigando comigo. Que mulher que pode? Né? Aí eu disse, cara, quer casar ou não quer? Ai, não quero, não sei o quê, você é um louco, fica aí, você não tem juízo. Eu disse, sou um cara respeitado nessa parada aí, você é. Mas olha o que eu fiz. Eu comprei as alianças, eu desenhei o meu terno, eu fui para São Paulo, mandei costurar o meu terno, eu chamei uns amigos, desenhamos o casamento e tal, comprei as minhas botas de cowboy, chapéu de cowboy e tudo tal, peguei o avião e fui para Angola para me casar com ela. E ela não sabia direito se eu ia me casar com ela ou não. Aí avisei uns amigos aqui, falei, ó, Marcelo, Bruno, é o seguinte, eu tô indo me casar, vocês tratem de comprar uma cama para mim, tá? Porque eu dormia no chão ainda, numa edícula, lá não tinha nada. Bruno, compra ali uma cama e vocês pintem a parede aqui, dá uma garibada nessa casinha que eu vou voltar com mulher. Eu não sei, pode ser que eu volte ou não. Aí eu fui. E aí foi decidida a conquistar a Elsa. Decidida. Eu disse, não tem essa e tal. Eu estava acabando de terminar a faculdade, nem emprego eu tinha, não tinha nada. Fui louco, né? Isso não é conselho para ninguém pode fazer isso, tá? Isso é só louco como Caleia. Você estuda, se forma, arranja emprego, depois casa. Que eu não dava mais. Cheguei lá, e ela fugiu do estado que ela estava, foi para a capital, quando ela soube que eu tinha chegado para casar. Aí a mãe dela lhe mandou chamar e disse, se você não casar com esse homem, você não casa com mais ninguém. E lá é na África, né? Palavra de mãe tem poder lá. Aí ela voltou, a gente se casou. E dia seguinte a gente fez a parceria com a mãe, né? Você sabia como é que funcionava, né? Até os dotes também eu fui aliviado, né? Porque sabe que lá paga dotes, né? Você paga grana, paga coisas. Pode até pegar cabeça de gado, coisa assim, entendeu? Pô, na África tem que pagar dote, tem uns 3 casamentos que tem que fazer. Mas aí eu levei uns ternos da 25 de março, um chapéu, falou, tio, isso aqui chegou do Brasil. Do Brasil, que legal. Era da 25 de março, né? Então tá tudo certo. Aí eu na verdade era tudo da China, tudo, né? Mas tava tudo, sabe a história? Eu não trabalhava, eu era estudante, né? Então não tinha dinheiro para comprar as coisas que o dote me pedia, né? E aí eu cheguei lá e eu vendi os meus convites de casamento. Vendeu? Você quer ir no meu casamento? Quero, pô, o cowboy vai casar. Vende, dá aí uma grana, e tá aí o convite. Eu vendi os meus convites. Eu não ofereci assim, eu vendi os convites de casamento. E aí os caras compraram e foram pro meu casamento e eu consegui grana para pagar as coisas lá. Tudo de empréstimo. Fiz o casamento, noivei num dia seguinte casei no civil e outro dia na igreja. Tudo bem arrumado. Dia seguinte, arranquei a menina de lá, literalmente. Eu disse, olha, a gente volta daqui a 3 meses, tá? Porque eu já acabei de estudar, a gente vai voltar para cá e eu vou ficar aqui para ajudar esse país a crescer. E a gente nunca mais voltou. Chegou para cá, ela saiu, largou a vida dela completamente. Aí ela pensou que ia vir aqui morar naquelas casas da novela da Globo, né? Eu tô indo pro Brasil, deve ser uma casa, né, da Globo lá, uma mansão. Aí chegou, tá entrando numa edícula que o bloco aparente nem tá nem pintada. Aí encontrei ela no banheiro chorando. Tipo, o que eu vim fazer aqui? Esse homem louco, olha a casa que ele me trouxe, casa simples. E eu disse, bem-vindo à sua casa, vamos começar a nossa vida juntos, seja feliz e tal. Eu todo empolgado que casei, que agora tenho mulher e vai ser show, né? Mas ela trabalhava não sei quantos empregos, tinha uma vida toda estabilizada, tudo certo. Aí ela abandonou tudo e veio ficar... Ela é uma grande mulher, viu? Veio ficar comigo, ficou calma, calada, falou, vamos juntos. E nós íamos voltar, mas aí começamos a ficar doente. Ela primeiro ficou doente, depois fez cirurgia de não sei o quê. Quando ela começou a fazer essas cirurgias complexas, eu falei, ixi, isso aí vai ter que... Porque as pessoas estão a sair de Angola para fazer essas cirurgias aqui. Eu não vou levar minha mulher lá para depois, eu já estou aqui. E aí começamos. Então teve um porquê você ficou. Tinha um plano aí com o problema dela de saúde. Sim. E até isso talvez Deus planejou, né? Eu acho que porque sim, ela ia pastor. Precisar desse tratamento. O melhor era no Brasil e ela já estava aqui. Sim. E é impressionante que a Elsa, né? Ela é uma excelente professora de inglês. Sim. Né? Todas as pessoas gostam dela. Ela se comunica muito bem, muito capaz. Fala vários idiomas.
E ela começou a ter seus alunos e começou a crescer aqui também, né? Ela cresceu muito. E foi muito importante para ela também. Porque lembra que falamos daquele processo de restauração da minha vida, do meu coração? A mesma coisa aconteceu com a Elsa, assim, de um nível também altíssimo. Esse potencial foi... Né? Foi surgindo aqui, sendo expresso e lapidado. Com a vivência. E, inclusive, nós crescemos muito mais juntos aqui. Eu acho que, acredito, melhor do que se nós estivéssemos lá. Acho que teríamos muito mais problemas se estivéssemos lá do que nós estivemos aqui, embora estivéssemos longe da família. Né? Então a gente construiu muito. E depois não só, aí depois teve a perda do nosso neném. Aí, então essas coisas começaram, vamos esperar um pouco, vamos. Primeiro vocês perderam. Perdemos. Aí depois vem Eloá. Depois veio a Eloá. E aí... Agora sim, e aí nesse contexto todo, ela foi para a Universidade da Pensilvânia com você, né, te acompanhando. Ela foi. Mas foi você fez primeiro o mestrado aqui. Fiz o mestrado aqui, eu apliquei para o doutorado aqui. Aí depois eu disse, eu não queria, sabe, eu sou um cara global, na minha cabeça, tá? Eu falei, eu sou um cara global, eu tenho que, sabe, se eu vou estudar esse tema, que era um tema de cidades globais mesmo, eu tenho que ir para algum lugar fora, que fala inglês e tal. A sua especialização é mais em urbanismo. É urbanismo, é planejamento urbano e regional. Então eu trabalho com mobilidade urbana e reestruturação de cidades, principalmente cidades do mundo em desenvolvimento. Aí eu disse, apliquei, e aprovei. Eu tinha feito umas 100 aplicações, tá? Não é assim que eu apliquei e tal, o cara passou. Não, eu apliquei umas 100 aplicações até eu conseguir. E não foi a universidade. Várias universidades em vários lugares do mundo. E não foi a universidade daqui que me encaminhou. Eu fui fazendo isso sozinho, buscando, pesquisando, procurando, lutando. Com mestrado já... Com mestrado já feito. Aí já tinha... Foi o quê? 4 anos o mestrado? O mestrado foram 2 anos. O doutorado foram 4 anos. Aí eu aprovei e nada mais, nada menos do que na Universidade de Pensilvânia, que é a UPenn. Só que eu não sabia, né? Eu não sabia que era a UPenn, nem sabia onde que eu aprovei, eu não sabia nada. Só sabia que eu aplicou em 100, uma aprovou. Uma aprovou e eu nem sabia onde era. Aí a bolsa tinha que ser daqui do Brasil, que era da CAPES. E a CAPES da bolsa só para 1 ano e era uma bolsa, né? Era $1.000, por exemplo. Aí na hora que me deram $1.000, eu disse, puxa, vamos embora. Mas $1.000 não dava para nos sustentar. Aí a Elsa disse, olha, vai sozinho, deixa a gente aqui, só 1 ano, depois você volta. Eu disse, não, eu sou a Ruth, tá? E você é a Noemi, onde quer que fores, irei eu também, onde quer que... Então vai ser assim, se eu ficar lascado, estamos lascados juntos. Ou eu vou, ou eu não vou. Não vou ficar 1 ano longe da minha mulher, não. Vai junto. E quantas pessoas, né, colocam ali, não, vou fazer isso, vou ficar longe da minha esposa, vai dar tudo certo, mas no meio do caminho não dá, né? Não, essas são as coisas que não dá para brincar. E é um princípio que nós temos, né? Eu sempre falo, olha, tudo bem, você quer trabalhar, né? Você pode e tal, mas fica já claro. Se for para algum trabalho, que você for para ficar mais 3 meses, coisa assim, nem vale a pena. Não vai. Você não vai. Nós vamos juntos onde quer que você for. Nada disso. Então temos esse combinado. Tem que ter esse combinado de estar juntos. Nós temos esse combinado de estar juntos. Aí são preços que você paga, né? São escolhas. Eu paguei o meu preço de levar a família. Mas Deus me abençoou, né? Então, você paga o preço daquilo que você confia e quer, certo? Mas se você confia em Deus, logicamente, esse preço estará sendo bem pago. Né? Então, foi o que a gente fez. Aí eu aprovei e fui embora. Olha só, quando eu aprovei, eu não tinha o TOEFL. Eu sempre conto essa história, porque a gente conta muita desculpa, né? Não deu, não fiz porque eu não sabia tal coisa. Você não vai para uma universidade dos Estados Unidos sem TOEFL. E aí, na hora que estava tudo pronto, eles me perguntaram, e você não tem o TOEFL e tal? Cadê o TOEFL? Eu disse, o que é TOEFL? Isso é para comer com arroz e tal. Passar no cabelo. Para passar no cabelo, como é que faz? Não, o TOEFL é um exame internacional, não sei o quê. Eu nunca estudei inglês, assim, nunca. Eu vou aprendendo. E aí, eu disse, não tenho. Tá bom, vamos fazer um exame com você, então. Eu disse, me faz um exame que eu vou provar que eu passo. Ficamos lá, noites de oração, vai ser o exame. No dia do exame, eu expulsei a minha esposa e a minha filha. Vocês vão dormir na casa da tia fulana, que aqui quero ficar sozinho. Nenhuma mosca pode rodar, né? Fechei a janela e fiz o exame com a mulher lá da UPenn. Aí ela falando inglês e eu passei no exame, assim, ela falou...
Depois de um mês, me trouxeram um resultado. Olha, você está aprovado, pode vir e tal. Pode levar isso para a embaixada, está tudo certo. E a minha mulher ainda ficou injuriada, né? Ai, como assim você aprovou? Você nem sabe falar inglês. Você não estava orando para isso e agora você está em... Aí a gente foi para os Estados Unidos, aí começamos uma nova história, cara. Não foi fácil lá também. Fui com $1.000 para viver nos Estados Unidos, com uma esposa e uma filha. Só o aluguel já era $1.200 e tal. Então me pergunta, como você conseguiu sobreviver? E aí foi de novo, a graça de Deus. Milagre toda hora. Milagre o tempo todo. E eu não estava nem aí, eu nem sabia onde eu estava. Quando eu perguntei para o meu amigo, essa universidade é boa? Aí ele me olhou assim. Ele me olhou assim, what do you mean? A universidade é boa? This is Ivy League, come on. This is Ivy League. Aí eu perguntei, o que é Ivy League? Aí ele me olhou de novo e disse, Ivy League, você não sabe o que é Ivy League? Eu disse, não, Ivy League são as melhores, as mais antigas, mais prestigiadas universidades do mundo. São 8. Harvard, conhece Harvard? Eu disse, isso aqui é Harvard? Não, é a mesma coisa. Harvard não sei o quê. Harvard é melhor nisso, essa aqui é melhor nisso e tal. É a mesma coisa, são todas as mais ricas e as mais... Como é que você veio parar aqui? Porque aqui só vêm os mais inteligentes do mundo ou os mais ricos, inteligentes e ricos, né? Que é Donald Trump, que é Elon Musk, que é Warren Buffett. Todos esses caras foram meus colegas, tô brincando. Eles estudaram lá. Eles estudaram lá, na mesma que você. Eles estudaram lá, né? Aí eu disse, caramba. E aí eu passei nessa casa, onde era a Casa Global. Aí eu disse assim, o que faz nessa casa? Falou, essa casa é a casa do globo, onde faz os líderes do mundo. Todos os caras, eles estudam ali. Eu disse, eu vou publicar nessa casa, vou estar ali nessa casa. Aí ele de novo me olhou assim, como quem diz, não sabe o que diz. Dias depois, eu tinha aprovado, depois de reprovar 2, 3 vezes, eu tinha aprovado naquela casa, que foi a casa, né, como você começou, onde eu conheci o Joe Biden, onde eu conheci o Jeb Bush, o irmão do presidente Bush, onde eu conheci o primeiro-ministro da Itália, o presidente do México, onde eu conversei com esses caras. E era assim, numa mesa como essa, onde eles davam aula para a gente. Era mentoria, na verdade, não era aula. Eles eram professores visitantes, vinham uma vez por mês e tal. Eles estavam mentoreando os principais líderes globais, que eles acreditavam que seriam os líderes do futuro. Do futuro. Então, os assessores da Casa Branca... E você conseguiu entrar lá? Eu entrei lá. E você entrou na faculdade sem saber o que era aquela faculdade? O que era aquela faculdade. E eu estava lá e me deram um escritório. Ninguém tinha, nenhum aluno de doutorado tinha um escritório. Eu cheguei na universidade, os caras me deram um escritório, na melhor universidade, meu só, assim, com café, com tudo. E os alunos falavam, você tem um escritório aqui? Eu disse, eu tenho, vem cá para o meu escritório, entra aqui. Eu ficava estudando lá o tempo todo. E estava participando nessa mesa global, onde todos os caras, quando falavam dos currículos, onde você trabalhou? Eu fui assessor não sei o quê da energia atômica da Casa Branca, eu vim da Princeton University, eu vim da Harvard University. E você? Eu nem falava eu vim da Univap, né? Eu tinha que falar, eu vim do Brasil. Pronto, eles iam confundir que era USP, que era não sei o quê. Eu falava, vim do Brasil, mas eu sou originalmente de Angola, e contava a história. Pronto, porque de currículo, no meio daqueles caras, eu tinha que contar a história. E eu estava ali, no meio daqueles caras todos bem sabidos, conhecedores, arrumados, tudo cheio de conhecimento. E eu estava ali, sem saber o que eu estava fazendo ali. E era o tempo de debater, com aquele inglês ainda, aprendendo e tal. Mas eu não me intimidei. E aí o Joe Biden falava comigo, chegou aí, me fala, tá tudo bem? Qual é o seu, né, inglês, qual é o seu subject, qual é o seu assunto que você está abordando aqui, de onde você é e tal. E eu falando com o presidente dos Estados Unidos e tal, aquele papo todo. E eu ouvindo os caras falando. E aí fui aprendendo uma série de coisas que ainda estou assimilando hoje. Eu ainda estou em crise com muitas dessas coisas. Porque você fica em crise. É assim, se pensar, de onde eu venho, cheguei a ter um certo nível e depois Deus me levou para um nível mais alto, assim, humanamente falando, onde você poderia estar sem nenhum tipo de recurso próprio, sabe? E nem patrocínio. E você pensando em pagar a conta do aluguel do mês, sentado numa mesa de pensadores globais. Exatamente. Eu estava com esses caras e às vezes chegava, cara, como é que eu vou pagar a conta?
Mas eu estava ali na universidade mais rica. Tanto que era assim, as nossas aulas sempre tinha comida. Eles te mandavam um e-mail durante a semana para perguntar o que você quer comer. Se você é vegetariano, se você é tal. Eles preparavam a sua comida para a aula. Aí tinha tudo lá, todos os tipos de queijos e tal, bebidas, tudo, sucos e tal. Estava tudo lá. Quando acabava a reunião, era sempre o último a sair da reunião. Que aí eu perguntava, somebody will take it? No. Can I take it? Yeah. Eu pegava a comida que sobrava, colocava a marmita, a mochila e levava para casa. Que Meu era Deus. tão boa a comida, mas porque eu também precisava da comida. E eu estava na mesa dos ricaços ali. E ninguém sabia o que eu estava ali passando. Claro que eu fui escrevendo, né? E eu lembro de você contar que, você contando a sua história, eles te chamavam para dar uma palestra para a universidade e te recompensavam por isso. É uma das formas que você conseguia se manter lá, né? Porque é interessante a gente saber assim, né? Deus fez muitos milagres. Você estar lá é um milagre. Você estar aqui é um milagre, né? Você não é apenas um sobrevivente. Eu sempre falo assim que a guerra, né? Você até falou no começo que a guerra te tira os sonhos e você tem que pensar em sobreviver. Sim. Aí você vai lá para Zacarias 1, você vê o final do texto, que os 4 chifres se levantam contra Judá para dispersar Judá, Jerusalém, Israel. E aí Deus levanta 4 artesãos para aterrorizar os chifres que vieram dispersar Judá. Uhum. E aí você vê o quê? Você vê que no meio da guerra Deus levanta pessoas para criar artesãos, artistas, porque nem num contexto de guerra ele permite que você seja apenas um sobrevivente. É verdade. Ele resgata sonhos e te dá iniciativas criativas que vão superar guerras que vêm, assim, 4 chifres são grandes poderes. Sim. Para destruir, para acabar com você. E você Sim. ali, Deus te deu a capacidade de... Você voltou a sonhar, você veio para cá, você foi para UPenn, e aí você... Então, ali naquele ambiente, né, Deus também te coloca ali, no ambiente que você começa a ajudar na formação daqueles alunos. E até hoje. Que tinha tudo, mas tinha algo que você poderia dar que era muito importante. Até hoje. Eu lembro quando você defendeu o seu doutorado aqui. Sim. Porque é sanduíche, né? Sanduíche. Então você tem o diploma de lá e o diploma daqui. Você faz aqui. Alguns professores de lá vieram te ver. Vieram só para a minha tese. Os professores vieram, assistiram, dormiram e foram no outro dia. Foram, com dinheiro deles. Dinheiro deles. Mas vou te contar, antes de chegar ali, deixa eu te contar, você precisa falar da criatividade, né, e dessa coisa dos 4 chifres. Sabe como é que eu consegui, depois começar a falar, dar palestras e dar aula entre aspas, né? Eram palestras que eu dava na universidade, a partir dessa tal criatividade. Porque era uma aula de inglês, onde nós tínhamos que escrever sobre a nossa vida. Você era à vontade, ou alguma coisa, era um título assim. Tema livre, assim. Um tema livre. Aí sobre a sua vida. Eu posso escrever à vontade? Você pode, tá legal. Eu fui escrever. Escrevi a minha história. Só que como era a minha história, não tem pensamento, não tem nada, você vai discorrendo. Eu escrevi a minha história e eu fui ler na classe. Aí chegou, ok, your time, Kaleia, can you read, please? Yeah. Aí eu comecei a ler. Mas li tão bem o inglês que, cara, só fluiu. Aí, e você cresceu nesse contexto que você tinha que aprender um idioma toda hora. O tempo todo. Então você tem a facilidade também de rapidamente ir pegando o idioma. Sim. Não é bem assim, não sabe falar, não, né? Não. Talvez a Elsa te falando, ela é uma professora de inglês, né? Eu falo o meu inglês, né? Com a minha luta, e a Mariana, ela tem o inglês nativo. Sim. Então ela sempre, assim, eu falo 3 palavras, ela me corrige 5, entendeu? E aí sempre tem... Então ela tinha um inglês avançado, muito mais, né? Com todos, sem sotaque e tal. Sim. Então ela pegava no seu pé, mas você tinha ali um bom inglês, provavelmente. Tinha. Eu estava aprendendo... Que a Elsa não me ensina, não. Ela me zoa. Ela fica rindo de mim. Mas o zoar já é um ensinar, né? Se ela falar o significado... Porque eu andava no carro, eu falava, o que ele falou? Aí ela ficava rindo. Em vez de me falar na hora o que o cara estava falando, eu não estava entendendo nada. Mas e aí você leu a sua redação? Aí eu li na hora, depois que eu acabei de ler. Não, antes de terminar, eu comecei a ouvir. Estava todo mundo na sala. Aí a professora, uma senhora, mandou parar. Stop, Kaleia, please. Just a little bit. Aí saiu, chorando,
foi embora, voltou, pediu para eu continuar. Eu continuei, terminei a história e estava todo mundo chorando na sala. Era um mundo de intelectuais, de incrédulos, gente que não quer saber. Porque eu comecei contando a minha história, mas eu acabei com Jesus, porque eu não sabia como eu vou falar de Jesus para essas pessoas. E eu não tenho esse grau que os caras têm e tal, não tenho esse diploma, esse cacife todo. O que eu faço? Eu tenho alguma coisa. Eu tenho a minha história é minha. Ninguém, não tem nada, ninguém escreveu a minha história. Eu sou a história. Então é isso que eu vou oferecer, é o que eu tenho. E isso foi o que eu dei para ela. A partir daquele dia. Aí depois veio uma outra turma e ficaram todo mundo em choque, porque estava todo mundo chorando e falando, o que aconteceu? Aí alguém falou, eu Caleia. O que foi, Caleia? O que você fez? Eu disse, nada, eu só estava lendo. Aí, também queremos ouvir o que foi. Caleia, você pode ler de novo? Você se importa ou isso é muito doloroso para você? Eu disse, não, estou de boa. Aí eu li de novo e aí eu acabo a história em Jesus. Aí todo mundo fica. Aí a pessoa começou a vir falar comigo, tal, sabe, pedir aquele conselhozinho. Os caras não querem, tipo, não querem religião, não querem nada, mas esse cara, passou alguma coisa, pode me falar alguma coisa, olha, sabe, eu tenho uma experiência tal, e começaram a vir. Foi ali que eu ganhei um menino, né, um judeu, até que eu comecei a discipulei um menino, que ficou meu amigo e tal, judeu, evangelizei, e outros caras. Imagina eu evangelizar Jesus em inglês. Eu não queria nem saber, Jesus love you, okay? Jesus can pardon you, you can be son of God. Era só isso, né? E aí os caras começaram. A partir daí, a Elsa conseguiu um emprego, porque eu fiz um amigo nessa escola, o diretor ficou meu amigo e tal, aí conectou com a Elsa, conseguiu nessa um escola, emprego, nessa universidade. Aí a Elsa ficou trabalhando Meu e tal, Deus. e eu comecei a dar essa palestra. Olha para você ver, né? Você invadiu a sala do reitor um dia para pedir a oportunidade de fazer um semestre. Foi. E aí teve que se arranjar a cada semestre para conseguir poder estudar mais um. Foi. E aí você entra numa das melhores universidades do mundo. Sim. E você lê a sua história e a universidade inteira pede para entrar na sala que você está. Yeah. Uau! E hoje aqui no Brasil eles me chamam online para eu de vez em quando dar umas aulas. Aula não, essa palestra. Falo com os alunos sobre vários assuntos. Igual assim eles me chamam, olha, Caleia, você vai falar na aula? Pode? Pode. Então eu estou aqui no Brasil, mas de vez em quando eu estou falando para essas turmas de lá, da UPenn. Uau! Uau! Então, assim, sei lá, isso aí é graça demais. É demais. E eu gosto disso aí, né? Então, Deus tem feito essas coisas. E hoje estamos aqui. E depois, lá na universidade, depois que você fala a sua história, você começou a ser convidado para lecionar uma aula, ainda enquanto estava fazendo o doutorado, que era sobre vida, sobre propósito, sobre uma história, um case, uma inspiração, era isso? Sim, era um curso de línguas românicas. Então, dentre elas, estava a língua portuguesa. Então, tinha língua espanhol e tal, e tinha aula de português. E nessa aula de português, então eu poderia falar em português ou em inglês. Normalmente eu falava em português porque aqueles alunos estavam aprendendo português. Mas não era uma aula sobre a língua portuguesa. Era um tema que a gente falava, por exemplo, vamos falar dos países, das diferenças dos países lusófonos. Então, os países que falam português. Nós vamos convidar o Caleia, que ele tem essa experiência, ele é de Angola, esteve no Brasil, esteve tal, conhece Portugal, e vai nos contar da história, e vai contar da história dele de vida também e tal. Então, eu ia nessa sala e discorria sobre esse tema, e era aula de português, falando dos escritores lusófonos, falando da cultura lusófona, da história desses países, e falando da minha história também. Então era sempre... E terminando em Jesus. Terminando em Jesus, e é isso. E inclusive essa professora que me convida até hoje, ela está escrevendo o livro junto comigo, esse último que estamos fazendo. Ela está... A professora dessa matéria... Dessa IPNA. Ela está escrevendo comigo. E é muito interessante assim, né? Porque quando eu olho para a história de Davi, ele estava no campo, ele cuidava das ovelhas do seu pai. Dentro de todos os seus irmãos, ele era ainda aquele que não ia para a guerra. Ele ia para ver como estava a guerra. Os seus irmãos criticavam ele na guerra. Porque o que você está fazendo aqui, né? Você é um menino, você é um moleque. Vai cuidar daquelas poucas ovelhas. Esse era o contexto de Davi. E Deus pega esse Davi e coloca ele no trono de Israel. Deus escolhe. Deus manda o profeta Samuel ir lá e falar, é você, traz o que ainda não chegou. Então ele vê o que ninguém viu. Deus vê Davi atrás lá, né, do rebanho que ele tinha,
ele vem e ele ocupa o trono de Israel. Tem a história aí no meio do caminho, como Deus fez. Sim. Mas Deus pensa, eu vejo como Deus faz isso, né? Quando ele coloca Davi no trono, ele está dizendo, se Davi sentar nesse trono, Israel vai se tornar mais parecido comigo. Porque ele é parecido comigo. Yeah. Ele me ama, ele me adora, Yeah. ele me honra com seu estilo de vida. Então, se ele senta aqui, essa cultura será a cultura de Israel. Sim. Então, ele ele não escolheu aleatoriamente. Ele não tem um sistema de valores que nós talvez tenhamos de escolha. Sim. Então, quando Deus te coloca nessa universidade, ele está dizendo, se o Caleia for lá e ocupar esse curso, essa universidade e essas pessoas terão mais de mim. Eles poderão ter mais contato com a cultura do céu. Yeah. E você foi escolhido para estar lá, para revelar a cultura do céu naquele lugar. Amém. Amém. Né? Yeah. Isso é profundo. Não é né? simplesmente algo assim. Porque Deus ele Yeah. fez algo ali muito especificamente, muito estrategicamente. E até assim, você fala assim, não sabia de nada, não sei como que aconteceu, mas outro dia eu te perguntei, né, Calé, você está fazendo um pós-doc no ITA, você está trabalhando na Secretaria de Planejamento, de Urbanismo, da Prefeitura de Jacareí, e fala um pouquinho do que você faz. Você fala, eu estou fazendo aqui a escolha de aeroportos do Brasil, daí sai lá, né, o documento de escolha de aeroportos no Brasil, para não acontecer um aeroporto como aquele que aconteceu o acidente da Marília Sim. Mendonça, que é um aeroporto inapropriado no lugar, uma pista com cabo de alta tensão ali próximo. Yeah. Então você vai dizer, né, como tem que ser um lugar. A escolha para a implantação de e esse documento foi você que produziu. Para o Brasil, via ITA, junto com uma equipe, né? Mas você está ali, liderou esse projeto, né? Não liderei, mas fez parte da equipe, né? Eu tinha o líder, que era... O líder são os reitores ali, os professores, né? E eu fazia parte da equipe e tinha minhas tarefas, né? De escrever, de pesquisar, de montar, aí cada um tinha a sua... Mas eu faço parte Você faz parte da equipe que produziu esse material. Éramos meio de uns 4, 5 pessoas, um pouco mais, contando com outras pessoas. Mas não é igual aqueles trabalhos em grupo, não, né? Que você deixa pro outro e fica quieto. Era muito porque tem os caras que fazem isso, né? Aquele trabalho era assim, você tinha que apresentar cada um a sua responsabilidade. Você tá fora da equipe, né? Fora, é uma coisa bem séria. Não é assim bagunçado, Não né? é bagunçado. Aí é tudo destrinchado. Olha, fulano, na próxima reunião você vai trazer tal coisa. E resolveu o problema, né? Você sabe que os melhores elogios que a gente recebe é quando você não tá presente, né? Porque aquilo é sincero, né? É verdade. Então, assim, outro dia eu conversando com a Elsa, sua esposa, daí ela... Não, Caleia é bom. Caleia entrega. Ele vai lá e... Eu não sei como ele consegue. Ele entrega. Ele entrega. Porque eu até falo, né? Você quer fazer parte de uma equipe de alta performance? Você pode ter seu carisma, você pode ter o seu tempero, você pode ter seu jeito de se enfiar lá dentro, né? Sim. E não, agora eu tô aqui. Mas se você não é bom de entrega... Não adianta você ser só um cara que vai contar uma piada, que vai fazer o povo chorar 1 hora. Você tem que... Tem que entregar. Tem que entregar. Tem que entregar. Sabe que isso aí... E a nova geração, ela precisa estar consciente disso. Sim. Por exemplo, quando eu estava fazendo a minha tese, um adendo rápido, eu comecei a ouvir, né, daqui, colegas dizendo que o Caleia não ia voltar mais, o Caleia tal coisa, o Caleia... Estavam falando um monte de mim que eu não ia conseguir entregar a tese. Então, e eu comecei a sentir, eu disse, quando eu ouço coisas assim de mim, foi inclusive o que me fez tomar várias decisões, isso me desafia. Eu falei, sério que estão falando isso de mim? Que eu não vou entregar a tese, que eu não vou voltar, que eu isso e aquilo? Isso não está nos meus planos, e vou lhes provar como é que é. Mas eu fiquei triste no início. E aí eu comecei a me dedicar e tal, e estava muito difícil, eu quase não entreguei a tese. E eu peguei e comecei a trabalhar. Eu disse, não, vim aqui para fazer uma tese, vim aqui para sair doutor. Sabe o que eu fiz? Fiz a tese nos Estados Unidos, imprimi os cadernos nos Estados Unidos, coloquei, né? Perdi quilos, mas eu coloquei na minha mala um monte de cadernos impressos e eu não fui para casa, eu fui até a sala do meu professor, ele estava lá distraído, olhando no computador, e eu bati assim a minha tese na mesa dele. Tá aqui, fechou. Eu tinha saído do aeroporto, nem cheguei em casa com a minha mochila e tal. Aí ele deu aquele grito assustado. Eu disse, terminei. Terminei primeiro que todos que tinham que terminar no dia pediram
né? Prazo, eu não pedi prazo, terminei no dia e entreguei o trabalho, que era a tese. O professor ficou louco e ficou a andar comigo por toda a universidade, com aquele orgulho. Olha, meu aluno chegou, ele entregou o trabalho e tal. Então, às vezes, eu falo sempre, olha, eu até sofro, eu às vezes sofro mesmo, né? Mas se eu disser que eu vou fazer, dentro das minhas capacidades, eu tento fazer e entregar. Porque você tem que entregar. Porque não adianta você ficar assim, né? Que legal, Deus me colocou aqui, né? Yeah. Amigão, Deus te colocou aí para quê, né? Yeah. Então, assim, você cumpriu o seu propósito, você falou de Jesus, Deus te deu criatividade para isso, Deus te deu caminhos para isso. Eu até falo que, às vezes, as portas não estão fechadas, só não podem ser acessadas pelos velhos caminhos. Sim. E, às vezes, o velho jeito de falar dentro de uma universidade, o mundo mudou. É verdade. E hoje você vai falar de um jeito novo. Sim. A mensagem é a mesma. E Deus te deu o caminho que a porta estava aberta. Deus te deu o caminho que ali você poderia, um caminho novo, você entrou por aquela porta, havia uma porta, Sim. havia uma aula onde você poderia contar uma história que impactaria toda a universidade. E você encontrou esse caminho. E você trouxe essa transformação naquele ambiente de forma que você tem essa conexão para continuar influenciando, mesmo estando fora de lá. Sim. E aí, como é que vai terminar, a gente não sabe, né? Não sabe. Porque Deus sempre vai fazer coisas novas. Vai sempre criar. E a sua tese foi sobre o quê? A minha tese foi sobre a reestruturação das cidades por meio da mobilidade. Então, eu estava discutindo de que forma, na verdade, eu usei a cidade de Luanda, Angola, como estudo de caso, para apresentar um modelo de planejamento de cidades que lidam muito com a informalidade. E, no caso, eu estava falando de informalidade no transporte. Então, eu estava dizendo, olha, o transporte ele é fundamental para as cidades, ele reestrutura as cidades. E uma coisa que temos que pensar é que eles são fundamentais e nós não podemos retirar eles sem entregar algo diferente. Então, era assim. Algo melhor, que vai ser mais ali inteligente, que vai ser mais eficaz, os países em desenvolvimento, eles lidam muito com informalidade ou com transportes informais, sabe? Aqueles bondes, aquelas motos, coisas informais assim, sabe? Transportes informais. E há hoje uma lógica de querer retirar para trazer o novo, tipo BRT e tal. Só que aí você desconsidera tudo aquilo que construiu essas cidades, que hoje é informal. Mas se você trabalhar neles de uma forma inteligente, então eu apresento uma metodologia de planejamento desses transportes informais para criar uma cidade formal. Então, a partir daquilo que é informal, que é esse transporte, falo, olha, aqui há uma vida. Há aqui uma lógica, elas não acontecem à toa. Então, eu quero saber o que tem aqui dentro que pode fazer a cidade melhor. Então, esse é o desafio que eu trago à tese e aí apresento Luanda como um caso de estudo, fazendo, olha, há um planejamento híbrido. Então, eu montei uma tese de planejamento híbrido, onde você interage com vários tipos de transporte para acabar com a informalidade. E ao tempo eu explico lá como você vai acabando com a informalidade e a partir da mobilidade, né, dos transportes, você vai reestruturando toda uma região metropolitana. Então, o transporte é esse elemento estruturador da região metropolitana. Ou seja, mudar a cidade a partir do transporte, né, e da mobilidade. Porque é isso, se você não tem mobilidade e transporte, a sua cidade ela fica disfuncional. Então, se você tem um transporte inteligente, hoje se fala muito de cidades inteligentes, tem um transporte inteligente, uma mobilidade, você dá acessibilidade às pessoas, as áreas periféricas começam a ter mais oportunidades. Isso foi o que fez a cidade de Medellín ser uma das cidades mais criativas do mundo, quando ela foi considerada a cidade do crime, a cidade mais perigosa do mundo. Ela se transformou a partir dessas infraestruturas, que começou a conectar grandes infraestruturas por meio da mobilidade, lembra do bondinho, a escada rolante pública, cidades que ficavam no morro, começaram a ter acesso à grande cidade, onde tem a economia, onde tem o serviço e tal. Então, você acaba tirando esse cerceamento, né, de mobilidade. E aí você vai fazer... Você conecta melhor a cidade, a cidade inteligente, né? Cidade inteligente. Ela tem que ficar conectada. Você tem que levar serviço para as pessoas, tem que levar economia, mas isso só acontece quando eu tenho acessibilidade a esses serviços. Se você não tem mobilidade, você não tem acessibilidade. Então, esse é o que eu vou discutindo aí nessas paradas. Sensacional. E isso para o Brasil, porque você vê
que o alto executivo numa cidade como Nova York, numa cidade como Londres, ele utiliza o transporte público toda hora, porque não compensa você pegar o seu carro para ir para a região mais central da cidade, onde você vai perder tempo, onde você vai gastar mais dinheiro, onde você não vai ter estacionamento para o seu carro, onde você... E aí, só que o sistema público é inteligente, ele funciona, ele é seguro, ele conecta, ele acessa. Que Deus te dê espaço para trazer essas boas ideias para boas cidades do Brasil, da Angola, e seja lá onde Deus quer te colocar. E que Deus continue te usando para ser essa expressão dele, criativa, essa expressão inspiradora, essa expressão dele inteligente, aonde você estiver, mostrando que realmente ele é um Deus incrível, incrível, é um Deus criador, é um Deus que faz todas as coisas, é um Deus que transforma histórias, é um Deus que nos conduz a lugares, né, onde nós nunca imaginávamos estar, e nos capacita para estar lá também. Sim, com certeza. Eu curti demais essa conversa, curti demais. Obrigado. Já fui avisado aqui sobre o nosso tempo. Então, mas eu acho que vai ter mais conversa, vai ter mais papo. Se você curtiu esse papo aqui com Caleia, já coloca aí, Caleia de volta, que a gente vai continuar ouvindo. Teve uma vez que eu vi um podcast famoso aí, que o cara contou as histórias da esposa, depois a esposa ouviu e falou assim, não, eu tenho que voltar lá para contar essa história. Não foi bem assim, não. Então vamos ver se não vai dar isso nesse podcast. Vamos ver o que a Elsa fala, né? E é muito interessante assim que você fala da sua história também por meio de uma perspectiva de cultura. Né? E quando a gente te ouve, tem coisas que a gente fala... Não, como isso aqui às vezes é diferente de se pensar numa cultura diferente também. Então é isso, pastor. Também quero agradecer. Muito bom falar contigo, estar nesse espaço. Foi muito legal. É uma honra para mim estar com você. E mais uma vez, uma honra e graça e milagre para mim. E eu quero deixar essa palavra assim, olha. E que eu aprendi com Naum 13. Os amigos que andam perto de mim, eles já sabem que eu uso essa palavra, mas eu uso mesmo. Sempre há um caminho no meio da tempestade, né? Que ele fala assim, os seus pés, as nuvens são a poeira dos seus pés, né? E há um caminho no vendaval, ele usa essa expressão. Então, o que eu tiro dali é que sempre há um caminho no meio da tempestade. Às vezes, o caminho só está no meio da tempestade, mas pode ser que no meio da tempestade, Deus também tenha um caminho. Então... Cara, não importa qual seja o caminho, você tem que passar pela porta e saber que Deus vai passar com você nessa tempestade. Então, eu sou muito grato por tudo que Ele tem feito e por Ele estar comigo nas tempestades e nas bonanças da minha vida e por vocês fazerem parte dessa história toda. Você é especial, né, pastor? Você tem história comigo, são quê? Temos história. Você participou de todas as mudanças do Eleve. Né? Eu amo demais. E estar aqui com você hoje é uma honra grande para mim, né? Então... Privilégio. Vou ler aqui o texto, a segunda parte de Naum 3, na versão da linguagem de hoje, nova tradução da linguagem de hoje. Ele anda pelo meio de tempestades e de ventos violentos. As nuvens são o pó que os seus pés levantam. Uau! É tão interessante, é tão lindo, é tão incrível a gente ver a história de um texto bíblico, ele tomando vida na história de alguém e você compartilhando. Não é um texto, né? É vida, como isso te sustentou, como isso foi claro, real para você, que é verdadeiro, que está aqui, e Deus se revelou e isso se tornou uma verdade tão sua, né? Uma história sobre quem Deus é. Sensacional. Deus é demais. Obrigado, pastor. Muito bom. Obrigado. Muito bom ter esse papo com você. Se você ouviu, se ativou criatividade em você, se elevou seu pensamento, se elevou sonhos, se elevou ideias, eu quero te convidar para compartilhar com outras pessoas que você sabe que vai ser a mesma coisa, vai inspirar, vai elevar. Compartilha, comenta, deixa aqui também quem que você gostaria de ouvir, qual ponto da história do Caleia mais falou com você, o que mais ativou você, coloca aí, vai ser muito legal a gente interagir. O Caleia vai lá nos comentários também, nos ajudar a interagir. Bom demais, beijo grande também na Elsa, na Eloá, sua família linda, continue crescendo, abençoando, inspirando. Amém. E que você continue vivendo o melhor de Deus. Amém. Obrigado, pastor. Valeu. Tamo junto.
Criative-se.